Bonjour, comment ça va? Bienvenue à la leçon 6 du chapitre Noob social. Le conseil de Jedi. Soyez curieux. Regardez, cherchez, allez plus loin, ok? Aqui o objetivo é te ajudar e te dar ferramentas para ir sempre cada vez mais longe. Vocês precisam ser curiosos. Não se restringam ao que é ensinado por um professor, ao que é visto em um livro, em um método. Isso não pode acontecer com você, porque o francês é uma coisa vasta demais. Então sejam curiosos. Já tivemos lições aqui, missões possíveis, em que você foi convidado a saluer alguém no Instagram, você já foi convidado a ouvir uma música em francês. E aí, você ouviu? E ouviu uma música, gostou? Descobriu quem era o cantor, descobriu quais são as outras músicas dele, descobriu qual é a biografia dele, descobriu se ele tem um site, se ele tá no Instagram, foi ele que você saudou, né? Que você cumprimentou. Então, as coisas estão sempre conectadas ali. Então, seja curioso, uma coisa vai levando a outra. E você pode ir muito longe, não precisa parar. D'accord? Esse aqui é o meu conselho para vocês hoje. Eu espero que vocês levem ele para a vida. E serve para muitas coisas depois, né? Mas para a língua estrangeira é realmente essencial. Soyez curieux. A gente começa a estudar francês ali juntos, né? Todo mundo no mesmo nível, mais ou menos, em geral. Somente francês, as pessoas começam muito do zero. Então, vocês vão avançando juntos, mas muito rapidamente é para o francês de vocês serem diferentes, é para a bagagem de vocês serem diferentes, porque cada um se interessa por uma coisa diferente. Então é normal, né? O nosso português não é igual um ao outro, né? Então a nossa bagagem cultural e linguística é diferente uma da outra. E é isso que já deve acontecer com o seu francês desde agora, d'accord? Soyez curieux. Phrase de ninja. Você já sabe pedir para a pessoa repetir. Aí imagina que ela repetiu tão rapidamente quanto antes. Então aí você joga essa frase. Vous pourriez répéter plus lentement, s'il vous plaît. É a mesma frase da anterior, só que tem um plus lentement aí no meio, né? Vous pourriez répéter plus lentement, s'il vous plaît. É uma frase um pouco longa. Então, se na hora da comunicação sair somente plus lentement, s'il vous plaît, já tá bom bastante, você já foi educado, já foi gentil e já passou a sua mensagem que é de tá rápido demais, amigo. Facilita aí, d'accord? Vous pourriez répéter plus lentement, s'il vous plaît. Vocês podem falar isso para mim também. Parfois j'en ai besoin. Prononciation de monstre. Je vais lire et vous allez répéter à voix haute. O. Gente, tem 3 letras aqui e você pronuncia mesmo somente como O. É O de ovo, tá, gente? Uma coisa que acontece muito é quando a gente tá aprendendo uma língua estrangeira, a gente sabe que tem alguns sons diferentes. A gente aprendeu recentemente o U, né? A gente aprendeu também o E. Então, às vezes, o aluno tem tendência a pegar esses sons que não tem na nossa língua, né? Não tem na língua materna dele. Mas tem no francês e eles acham que tudo, ele tem que colocar esses sons aí. Então tem muita gente que olha para essa palavra aí e teria vontade, uma vontade louca, insana de pronunciar ou então dá aquela afetadinha, sabe? É o, bo, beaucoup. E aí, gente, essa palavra é muito importante. Vocês tenham muito cuidado com ela. Porque com essa tendência aí, com essa vontade louca de dar aquela afetada, de pronunciar tudo à la française, aí as pessoas acabam falando beaucoup. Eu digo ou não digo o que isso quer dizer? É meio vulgar, não vou dizer não. Olha só, então é bo mesmo, bo de bolo, cu, com u de uva, beaucoup. Beaucoup, château, répétez, chapeau, mot, bureau. Olha só, gente, E e a U tem o mesmo som que a U. O E na frente do U não vai influenciar em nada. E se a palavra terminar com X, também não pronuncia o X, certo? Parece meio surreal isso daí às vezes, né? Um monte de letra que não é pronunciada, mas tem a lógica. Só que é uma lógica diferente da nossa língua materna. O francês não deve nada ao português. Então ele segue a lógica que ele quiser. A lógica é a U tem o mesmo som que E, a U.
E ambos têm som de O. O. Bureau, chevaux, Rousseau, autre, aube, baume, jaune. Ça va? Olha só, tá ficando cada vez mais fácil, porque logo no início a gente ia trabalhar um som, mas tinha vários outros que vocês ainda não sabiam. Aqui agora, vocês já podem falar bureau mais facilmente, né? O autre, você já sabe por que é autre e não autre? Não tem acento aí, né? O E final não é pronunciado. Então, tá ficando cada vez mais fácil essa pronúncia. E se você já seguiu também a dica, o conselho de Jedi de ouvir podcasts lendo, nossa, isso aqui agora, de repente, até coisas que você já tinha percebido, já tinha constatado sozinho, né? Le français est découverte. A gente já viu a pergunta para objetos. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? E para pessoas, como é que vai ser então? C'est qui? C'est qui? Facinho, né? Dependendo do contexto, se você quiser uma maneira um pouquinho mais formal, é qui est? Qui est? Mas c'est qui é bastante usado. Qui est? C'est qui? Olha lá, je vais vous présenter ma famille, d'accord? Vou apresentar minha família para vocês, uma família linda que eu amo, bien sûr. Imagina aquela pessoa que não ama família. Ça arrive, mais bon. Voici mon mari. Voici mon mari. Il s'appelle Pedro. Il s'appelle Pedro. Il est brésilien. Il est marié, normal. Il parle le portugais, l'anglais et le français. Il est programmeur. Il aime les mathématiques et regarder des films. C'est mon mari. D'accord? Je vais vous présenter maintenant mon fils. Lui, c'est mon fils. Il s'appelle Elias. Il est brésilien aussi. Il vient de Recife. Il parle le portugais et l'anglais et un peu le français, un peu. Il aime le Lego, la musique et aller à l'école. Oui, il aime aller à l'école. Voici ma fille. Elle, c'est ma fille. Elle s'appelle Esther. Elle est brésilienne aussi, comme moi, comme ma famille, comme mon mari, comme mon fils. Ma fille aussi est brésilienne. Elle parle le portugais. Elle commence à parler l'anglais et un peu de français aussi, d'accord? Elle vient de Sorocaba. Elle aime manger et elle adore son grand frère. Elle adore Elias. Ils s'entendent très bien. C'est très mignon. Elle adore son grand frère. Voici ma famille donc. Mon mari, ma fille e mon fils. D'accord? Pessoal, vocabulário da família, né? Em geral, a gente começa apresentando a nossa família, né? A gente se apresenta, então a gente já viu como falar de si, como apresentar agora, como transpor essas informações que a gente já sabe dar sobre si para nossa família. Olha aqui, tem aqui uma tabelinha. Je m'appelle, il s'appelle, elle s'appelle. Je suis brésilienne, il est brésilien. Elle est brésilienne. Je parle le portugais, le français, l'espagnol. Non, c'est pas vrai. Je parle pas l'espagnol. Il parle l'anglais, elle parle le français. D'accord? E j'aime. Essa daqui é uma informação nova aí para vocês para acrescentar. J'aime la musique. J'aime le cinéma. Il aime le Lego. Elle aime son frère. D'accord? E aí, pessoal, é um vocabulário que depois a gente vai procurando mais para enriquecer as apresentações aí. O vocabulário da família, o principal é esse aí, né? Mari. Et quel est le contraire de mari? C'est femme. Nem sei se é contrário, né? C'est pas vraiment le contraire, c'est l'équivalent. Donc, mari,
et femme. Fils, fille. Fils, fille. Mère, père. E aí tem vários outros, né? A família pode ser bem grande, pode ir até primo de terceiro grau. Se você tiver interesse, se tiver alguém da sua família mais distante, que foi bem importante para você, procura aí naquele material de consulta, vocês têm aí nesse mesmo capítulo, Noob Social, Bonus, de ressources, vocês vão ter aí a árvore genealógica da família completa para você entender. Mas o principal é esse, não tenta memorizar, aprender agora, nesse momento, o vocabulário da família completo. Vai aprendendo aos pouquinhos, quando você sentir necessidade, você consulta esse material aí, d'accord? Por enquanto, tenho certeza que o mais importante é mari, femme, fils, fille, se você for casado, né? Se tu es marié. Se tu es célibataire, mère, père e outros aí também, d'accord? Lien de secours. Le lien de secours, c'est le Larousse. É um dicionário, a gente já viu um dicionário bilíngue, que você vai poder usar português, francês, português. E agora eu vou desafiar você a usar antes do dicionário bilíngue, a partir do francês, usa primeiro o Larousse. Muitas vezes, gente, a explicação é muito transparente. Muitas vezes a descrição de uma palavra usa um vocabulário que parece muito com o português e só quando você tem acesso você entende, sabe? Então, Larousse aí para procurar palavras do francês para o francês. Se você perceber que é um adjetivo ou verbo, esse tipo de palavras aí você usa o Larousse. Lembrando que, se você identificar que se trata de um substantivo, eu super recomendo usar o Google Imagens, né, já para isso. Então, se ainda assim você não entender, claro, você vai pro dicionário bilíngue, como eu já tinha recomendado, o Reverso, por exemplo. Mission possible, regarder un film francophone. Regarder un film francophone. E aí, gente, quando eu digo um filme francófono, é um filme ou francês, ou belga, ou quebequense, não importa a nacionalidade, né? O importante é que ele tenha sido feito originalmente em francês. Isso daí é bem interessante, porque a boca, né, o gesto é bem importante, como as pessoas vão movimentar a boca, observa tudo isso. Pode ver com legenda em português ou na língua que você se sentir mais confortável, para você primeiro curtir. E você vai lá treinando o seu ouvido, presta atenção nas coisas mais simples. Como é que ele cumprimenta quando chega? Como é que ela dá tchau? Observe esse tipo de palavrinha que aparece solta, mas num contexto que você consegue já reproduzir bem rapidamente. D'accord? Regardez un film francophone. Voilà, on se voit dans la prochaine leçon. À tout de suite!